Fala pessoal, muito prazer, Trajano aqui, e estamos em mais um episódio do Neuropedia Podcast, o seu podcast de neurologia, onde a gente comenta sobre temas práticos do dia a dia, ou tenta, né? Pelo menos fazer com que esses temas, às vezes menos palatáveis, se tornem mais práticos, para você conseguir escutar no seu dia a dia, quando você estiver dirigindo, ou como diz a Joyce, né, que não está aqui hoje, fazendo a sua neuroproteção. Essa é uma iniciativa da equipe ProNeuro, de neurologia aqui de Ribeirão Preto. E hoje nós vamos comentar, estamos com um convidado muito especial, um grande amigo meu, chamado Lucas Bertoldi. Ele foi meu R-, né, quando ele estava no Fellow, e a gente vai comentar sobre alguns highlights do ECTRIMS 2025, um dos congressos mais, se não o mais tradicional e mais importante sobre esclerose múltipla, onde as coisas de fato mudam e a gente descobre lá. Então, muito prazer, Lucas, estamos aí. Lucas é neurologista pela FAMEMA, ele fez neuroimunologia no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, foi meu R-, né? E hoje está nos ambulatórios de neuroimunologia em Londrina, tanto na Santa Casa quanto no Hospital Evangélico. Está comandando a neuroimunologia lá, né, Lucas? Imagina, a gente está ajudando o pessoal aqui, né? Mas, bom dia, pessoal. Bom dia aí, Trajano. Bom dia, equipe também aí do podcast. Para mim é uma honra participar. Eu acompanho demais o Neuropedia, todos os meus residentes acompanham também. E é muito legal, às vezes eles chegam e falam: você viu aquele episódio? Eu não vi, mas eu vou ver. Depois eu já vejo e não perco um. Então, para mim é uma honra aí. O Trajano me ensinou muito. Assim, eu sofri um pouquinho lá no HC, mas teve bom demais, aprendemos demais. Na escola, assim, né, que eu tenho a agradecer demais. Fiz muitos amigos lá e gostaria de cumprimentar todos também, a todos do serviço e todo o pessoal aí de casa também. Beleza, Lucas. E hoje a gente vai comentar então sobre esses highlights, né? A gente conversou, pontuou algumas coisas antes, e de fato, assim, o congresso é um congresso extenso, né? Existem muitas e muitas novidades, muitas questões práticas, né, que vão sendo colocadas do dia a dia. Foram discutidas questões de cognição, esclerose múltipla, segurança de infecção crônica em droga modificadora de doença de alta eficácia, vários tópicos que a gente, se tudo der certo, a gente consegue pontuar isso em outros momentos. Mas hoje a gente escolheu basicamente 3 grandes grupos de temas, né, três tópicos principais para que a gente consiga abordar aqui no nosso tempo limitado, né? O primeiro são sobre os novos critérios de neuromielite óptica. Então a gente tinha os critérios de 2015, né, que a gente acabava usando no nosso dia a dia, na prática, já pontuando, usando o termo de NMOSD, né, já pontuando também a importância do anticorpo antiaquaporina 4 e tudo mais, mas dividindo as síndromes em anticorpo positivo, negativo, utilizando o termo NMOSD. E agora em 2025 no ECTRIMS houve uma apresentação, o critério em si ainda não foi publicado, mas houve uma apresentação desses novos critérios, mudando algumas terminologias, colocando síndromes novas para fazer esse diagnóstico e dando também dicas práticas sobre a testagem do antiaquaporina 4. E aí, Lucas, como é que foi essa aula? Acho que deve ter sido uma das aulas mais aguardadas aí, né? Foi. Inclusive, não coube todo mundo na plenária, né? Ficou um monte de gente para fora, porque realmente foi todo mundo, foi o congresso inteiro para acompanhar a revisão dos critérios, né? Como você pontuou, não foi publicado ainda, né? Mas o objetivo dessa revisão desses critérios de 2025 em relação a 2015 é dar uma simples, na verdade, separar alguns conceitos, né, que o pessoal pontuou muito, né, durante a plenária, que é separar a doença da síndrome. Então, o que ele coloca? Eles colocam que
A doença é quando a gente tem um mecanismo fisiopatológico muito bem definido, né? A gente sabe como ela funciona, tem um marcador, a gente, assim, não sabe tudo, né? Mas, assim, a gente tem um mecanismo patobiológico definido. E as síndromes quando a gente não encontra esses mecanismos aí associados. Então, assim, em relação aos critérios mesmo, o que mudou foi realmente a diferenciação desses dois, né, de doença e síndrome. Acho que a gente podia falar um pouquinho dos critérios de 2015, né, quando a gente tem um quadro clínico, né, um core clínico compatível, dentre todos aqueles cores clínicos que eu vou citar, que é neurite óptica, mielite, síndrome da área postrema, síndrome do tronco encefálico, síndrome de encéfalo ou síndrome cerebral sintomática, quando a gente tem pelo menos um desses eventos clínicos centrais associado ao anticorpo antiaquaporina 4 positivo, a gente já tem a NMOSD. Então, já tem a doença do espectro da neuromielite óptica definida. Só que a gente sabe que não funciona muito bem assim, né? A gente tem muitos casos que o marcador vem negativo, né? E aí, em 2015, né, a gente tinha como definição do NMOSD sem aquaporina positiva, teria que ter pelo menos 2 eventos, né, clínicos distintos, com uma disseminação espacial e temporal também, né? Então, 2 eventos clínicos distintos, e pelo menos um desses eventos tinham que ser os principais cores clínicos encontrados, né? Que é a neurite óptica, a mielite longitudinalmente extensa e a síndrome da área postrema, né? Então, a gente tinha, quando a gente tem esses critérios preenchidos, a gente tinha, mesmo com marcador negativo, uma NMOSD que a gente chamava de duplo soro negativo. Em 2023, a gente teve a inserção ali dos critérios para o MOG, né? Então, a gente já tem uma doença também associada ao MOG. Então, a gente tem aquaporina positiva, uma doença, a doença associada ao MOG, outra doença, e a gente tinha o NMOSD, assim, a doença do espectro da NMO duplo soro negativo, que a gente chamava assim. O que muda? Em 2025, a gente percebe que dentre essas soronegativos tem muita, tem um balaio de gato, na verdade. Então, assim, pelos estudos de medicamentos, a gente viu que o anti-interleucina 6 não funciona muito bem para duplo soro negativo. Então, assim, baseando nos estudos, percebeu-se que provavelmente é uma outra doença ali, outras doenças, outros mecanismos, né? Então, o que eles propõem? Eles propõem separar, não chamar de doença essas síndromes, né? Então, a gente chamaria, na verdade, de uma síndrome do espectro da NMO, não mais a doença do espectro, uma síndrome. Síndrome do espectro da NMO, quando a gente tem o duplo soro negativo. Outra coisa também que foi muito falada assim, é sobre os marcadores, né? Então, tem se estudado muito o CBA de células vivas e hoje a gente tem a comprovação de que esse marcador ele possui uma sensibilidade e especificidade muito maior do que o CBA de células transfixadas, né? Então, esse marcador ele torna-se padrão ouro, né? As células vivas em detrimento do CBA. Não que o CBA pode ser usado, o CBA fixado, então células transfixadas, ele pode ser utilizado, ele continua ainda valendo para o diagnóstico, porém, no soro negativo, é preferível que a gente tente testar células vivas acima ali. Eles falam também, uma coisa que é muito importante, que a gente já falava, né, que realmente os marcadores eles são muito influenciados por tratamento, né, por fases da doença também. Então, assim, se você tem uma doença que chega no seu consultório depois, às vezes, um ano de apresentação, aí você dosa a aquaporina veio negativa, pode ser que o paciente não esteja numa fase ativa, né, e não realmente seja negativo, um falso negativo nisso daí, né, eles pontuam bastante.
E em relação, uma coisa também algo que foi implementado também, na síndrome de tronco, daqueles grandes quadros clínicos, eles introduziram também a síndromes cerebelares, né? Tanto com um quadro de ataxia, com uma imagem no cerebelo, então ela entra como core clínico também agora. Eu acho que essas foram, acho que as principais mudanças, né? E basicamente o que vai mudar é essa denominação. Entendi. A gente vai Basicamente não, esperar a muda muito. publicação, né? Mas basicamente o que foi apresentado, né? Só para o pessoal se situar, às vezes tem muitas pessoas às vezes que não têm essa vivência que você teve do processo, né? Do estudo da neuroimunologia e tudo mais. O primeiro critério de esclerose múltipla era de 2015, né, Lucas? E a gente tinha uma divisão que a gente já começava a entender a doença, né? Mas aí a gente tinha umas síndromes clínicas que eram muito semelhantes à neuromielite óptica, só que o anticorpo era negativo. Então a gente, e o anticorpo é o principal preditor de recorrência também, né? Então acabava que eu tenho uma síndrome clínica que é compatível com neuromielite óptica e eu tenho o anticorpo positivo, beleza, eu tenho neuromielite óptica, não tenho tanta discussão. Só que aí no critério de 2015 a gente tinha síndromes clínicas que eram muito parecidas com neuromielite óptica e o anticorpo vinha negativo. Aí se era negativo mesmo, ou se não era, né? Se foram todos usados por métodos em live ou fixado, aí isso é outra discussão. Mas a gente tinha. E esse balaio de gato, como o Lucas mesmo colocou, provavelmente, por mais que pareça clinicamente com a neuromielite óptica, ele provavelmente são várias doenças. Inclusive, tem várias doenças que são vários desses grupos que são MOG. E aí, em 2023, saiu o critério de MOG, né? Onde dividiu, separou por completo, porque antes a gente chamava NMOS, alguns pacientes MOG que se apresentavam clinicamente semelhante à neuromielite óptica, mesmo sendo MOG positivo, na época, às vezes a gente ainda usava o termo, esse paciente é um NMOSD, mas ele é MOG positivo. A gente não sabia muito bem usar esses termos, né? Aí depois, em 2023, saiu o critério de MOG, separou completamente e passou a existir o MOGAD, e agora esse critério, pelo que o Lucas trouxe pra gente, ele ainda refinou um pouco mais. Então, a gente agora entende que primeiro, que existe reforça a necessidade de usar os métodos vivos, né? O CBA live, porque existe uma grande chance de falso negativo, né, nos fixados. E é a partir daí que você conseguiu fazer esse método ideal. A gente tem síndromes clínicas que provavelmente são outras doenças, mas que são associadas. E aí agora a gente não chama mais de doença do espectro de neuromielite óptica, a gente chama de síndrome, né? Que é justamente para usar o termo correto e o entendimento de que, na verdade, é só uma síndrome clínica, e existem várias possíveis doenças. É mais ou menos isso, né, Lucas? Só para... Exatamente, assim, acho que apontou muito bem essas questões. E, assim, o pessoal reforça muito. Sempre, quando a gente está diante de uma síndrome clínica ali do espectro com o anticorpo negativo, a gente sempre também revisitar esse diagnóstico também, né? Existem muitas entidades neurológicas que podem mimetizar, né? A gente tem neurite ópticas recorrentes, a gente tem mielites longitudinalmente extensas recorrentes, que são só mielites mesmo. A gente tem síndromes vasculares também, que podem mimetizar de alguma forma essas questões. Às vezes o paciente já tinha um comprometimento óptico, às vezes uma doença genética ocular, e ele faz um AVC de medula, né? Então, assim, mielites infecciosas também, né? Então, assim, é um balaio de gato, né? Tem muita coisa aí que a gente ainda não definiu. É uma doença muito complexa, né? Então, eu... na medula, né? Então acaba que parece um pouco com neuromielite óptica, não pontuar e falar diretamente que é neuromielite óptica, né? Tentar investigar diagnósticos diferenciais. Exatamente. Então, assim, quando você está diante ali de uma síndrome compatível, uma síndrome clínica, aquaporina negativa, a gente tem que ver essas questões, tem que ver
qual que é o marcador utilizado, o tempo, quando você utilizou esse marcador, se é próximo ao surto, se o paciente estava imunossuprimido. A gente vê, às vezes, muito paciente que faz uma mielite única e já está usando azatioprina, por exemplo. Então, assim, você dosar um marcador ali, realmente a chance de vir negativo é muito alta, né? Tanto para a MOG quanto a aquaporina. Então, sempre estar revisitando ali esse diagnóstico. Acho que a principal mensagem é essa, tentar revisitar o critério de 2015, né? A gente reforçar esse critério, porém refinar a nomenclatura ali para fenótipos clínicos, né? Não utilizar realmente a palavra doença para os soronegativos. Tá? De ser negativo pro MOG também, né? Isso é um ponto importante nesses que são negativos para neuromielite óptica, para antiaquaporina 4, também tentar pesquisar ativamente o MOG, né? Tem muitas síndromes que são sobrepostas e às vezes a gente consegue fechar melhor o diagnóstico. Então, só para eu poder entender, vamos ver se eu entendi para a gente passar para o próximo tópico. Como é que está funcionando atualmente. Beleza, eu tenho um paciente com uma síndrome clínica que é pertencente àquele critério de 2015, a princípio, daquele core clínico, só que talvez agora as síndromes cerebelares, as ataxias aí de evolução aguda, subaguda, com imagem compatível e tudo mais, entrariam também no meu radar para pensar em neuromielite óptica. Beleza, tem um quadro que entrou no meu radar para neuromielite óptica. Primeiro passo, dosar os anticorpos, preferencialmente em método vivo, né? Em CBA Perfeito. live, certo? Tá. Perfeito. Veio positivo para neuromielite óptica, ótimo, temos neuromielite óptica. Veio negativo para neuromielite óptica, vou checar o MOG, certo? Perfeito. MOG positivo, aí agora é MOGAD, outra doença. Pronto. Outra doença. Veio positivo, veio negativo, desculpa, e revisita as síndromes clínicas, de fato faz parte daquele core, aí agora eu não tenho mais doença do espectro da neuromielite óptica, eu tenho as síndromes, né? Síndromes do espectro da neuromielite óptica, ou NMO-like, pode ser chamado também. Exato, que aí a gente tem que entender que são um grupo de doenças que mimetizam clinicamente a neuromielite, mas provavelmente são diferentes. E aí pontuar e entender que a nossa trajetória não para aí. A gente revisita o diagnóstico mais para frente, pode dosar o anticorpo mais para frente. Se essa negativa foi feita com CBA fixado, às vezes tentar progredir para um método em live. Só para o pessoal entender também qual que é essa diferença, o CBA, você pega a célula, o antígeno da célula, e aí ele pode ser o antígeno pronto, então a gente cultiva aquela célula, expressa aquele antígeno, né? Então o antígeno está completo, ou a gente pode fixar esse antígeno, existem vários métodos de fixação para que seja comercialmente mais factível, né? Aí a gente transporta e tudo mais. Só que esse processo de fixação às vezes faz com que a gente perca alguns epítopos, e isso pode ser que prejudique o método. Por isso que a gente enfatiza mais os métodos em live. Entendi direitinho, Lucas? É mais ou menos isso, né? Perfeito. Ótimo. Então, beleza. As grandes mudanças foram essas, né? Então, é uma doença complexa, né? Então, a gente não vai tirar o nosso desafio, porque realmente são muito heterogêneas, né? Então, tem muitos diagnósticos diferenciais aí envolvidos, né? Então, acho que com o tempo, a gente hoje tem estudado muito fazendo protogenômica, né, biogenômica do líquor, tentando entender como que funciona cada biomarcador em uma fase ativa de doença. Tem o GFAP aí também sendo muito estudado, às vezes vindo aí como uma doença associada ao GFAP, quem sabe, mas ainda nada, a gente não tem estudos aí muito robustos para a gente começar a seguir nessa linha ainda, né? No Brasil, existem alguns laboratórios que fazem o CBA live, mas é exceção ainda, no meu conhecimento. Não sei como é que é aí no Sul. Mas, basicamente, a gente vai ter que lidar com os métodos fixados na prática clínica, lida com convênio e tudo mais, né, Lucas? Com certeza, aqui não É mais complicado. não tem esse acesso, não, também. Certo. E
O nosso próximo tópico, eu acho que é dentro da Neuromediate Options que a gente conseguiu pontuar as mudanças, né, e definir os termos principais, tentar colocar a doença num algoritmo prático. E uma outra coisa que chamou atenção, Lucas, não sei se também te chamou atenção, mas foi porque houve uma grande apresentação de várias medicações, né? Isso é comum, né, acontecer, a gente apresentar resultados de medicação. Mas uma coisa que me chamou atenção foi que apresentaram várias possíveis medicações com mecanismos de ação possivelmente relacionados às formas progressivas, né? Que na nossa prática do dia a dia é um grande desafio, né? A gente tinha alguns resultados, né, com depressão de célula B, em pacientes que tinham mais inflamação, aí tinha aquelas questões de metodológicas de estudo ou não, mas a gente era muito carente desse tipo de terapia, né? E parece que nesse congresso apresentaram aí uns 4, 5 medicações com potencial alvo, né? Sendo um potencial alvo para formas progressivas, né? Eu acredito, assim, concordo plenamente com o seu posicionamento, que a gente tem diversos medicamentos novos que entraram no mercado, mas a maioria deles, né, tem um ótimo efeito sobre a esclerose múltipla recorrente remitente. Porém, a gente fica um pouco descalço, né, vamos dizer assim, em relação às formas progressivas de esclerose, né, tanto a primariamente progressiva quanto a secundariamente progressiva. E, para mim, esse foi o ponto-chave do Congresso, né, a apresentação desses novos medicamentos, postulando alguns mecanismos, diversos mecanismos novos, na verdade, e com resultados bastante promissores na forma progressiva de esclerose múltipla, né? Bom, dentro dessas medicações, né, pontuando para as formas progressivas, qual delas você achou mais promissora? Ou qual que te chamou mais atenção? Olha, na minha opinião, os inibidores de BTK, tá? Para as formas progressivas, eu acho que eles vêm aí com resultados muito promissores. Ano passado, a gente experimentou uma decepção, né? Acho que a comunidade científica experimentou uma decepção em relação ao evobrutinib, né? Que foi o primeiro inibidor de BTK que chegou aí no mercado e ele não atingiu nem o primeiro nem o segundo endpoint, né? Então aí o estudo foi interrompido e a gente ficou um pouco desanimado, falou, nossa, será que às vezes o BTK não funciona ou pode ter alguma coisa, qual seria o desenho do estudo? A gente ficou meio desiludido em relação a essa questão. Mas no Congresso, né, vieram resultados prévios, ainda não foram, alguns não foram postulados ainda, publicados, né? Mas resultados muito interessantes de dois medicamentos, né? Que é o tolebrutinib, né? E o fenebrutinib, né? Dois fármacos, dois inibidores de BTK, né? O inibidor de BTK, ele, na verdade, o BTK, né? Que é a proteína quinase de Bruton, né? Ela modula diversos mecanismos inflamatórios, né? Ela é uma molécula que ela medeia ativação linfocitária, né, de linfócitos, porém ela atua também nas células da micróglia, né, oligodendrócitos, e esse que parece ser o turnover aí. A gente tem, na verdade, uma incapacidade ali, não é nem incapacidade, mas a gente tem uma dificuldade, primeiro, dos medicamentos atravessar a membrana hematoencefálica de maneira adequada, a deixar uma biodisponibilidade interessante dentro da membrana hematoencefálica. Então, os BTKs, eles passam bem pela membrana hematoencefálica, e eles atuam de forma muito interessante também em lesões ali em folículos terciários, em lesões cronicamente ativas, justamente nas formas ali de mecanismos fisiopatológicos que comprovadamente hoje a gente sabe que leva às formas progressivas de esclerose.
A gente tem hoje uma grande efetividade para recorrente remitente, porém, a gente sabe que o paciente, mesmo super controlado da doença das formas recorrentes remitentes, passa um tempo, alguns anos, diversos anos, eles experimentam perdas progressivas, né, acúmulo de déficits, né, de desabilidades ao longo do tempo. E Mesmo sem justamente surtos, né? Que a gente chama mesmo sem do surtos, PIRA, né? né? Exatamente. Uma coisa interessante, né? Os inibidores de BTK, né? Os inibidores de tirosina quinase Bruton, eles são velhos conhecidos dos oncohematologistas, né? Eles usavam muito para pacientes com neoplasias associadas à gamopatia monoclonal IgM, né? Valdestron, essas coisas assim. Uhum. Só que a grande questão, os de primeira geração, o ibrutinib, essas medicações de primeira geração, elas não atravessaram a barreira hematocefálica, não atravessam a barreira hematocefálica. Então, o pensamento foi desenvolver moléculas que atravessam. E por que né, o entendimento qual que é a base, né, para isso? Você me corrija se eu estiver errado, Lucas, mas a tirosina quinase de Bruton, ela é uma enzima intracelular que ela medeia e ela ativa tanto a imunidade adaptativa, né, do linfócito, quanto ela Perfeito. ativa a imunidade inata, de células de atividade inata. Então, ela atua numa via chamada NF-κB, que é uma via associada a Toll-like, né, que é aquelas coisas Live de... receptor, né? exato, né, das drosófilas, né, e aí ele atua nessa via, nessas duas vias, e essas vias, elas são comuns tanto as células da imunidade inata quanto as células da imunidade adaptativa. E como aquela lesão, aquela borda lesional, né, da esclerose múltipla, provavelmente ela não tem só influência de imunidade adaptativa, ela tem influência de micróglia ativada também, que é uma célula de Perfeito. origem mieloide, não é uma célula de origem linfóide, e que também expressa inibidor de BTK. Então o pessoal pensou, e se eu usasse uma medicação que atua tanto na célula B quanto na célula de origem mieloide? E aí acabou desenvolvendo. Como o Lucas disse, o primeiro foi meio decepcionante, mas aí a gente reorganizou esses estudos e agora parece que está sendo um promissor, né? Quem sabe a gente não vai Trajano, estar usando inibidor de BTK aí para as nossas formas progressivas, com aquelas lesões, cheio de lesões de anéis paramagnéticos. Quem sabe esse não vai ser o perfil futuro, né? eu acredito que sim. E, assim, Trajano, é muito interessante o que você falou. Por isso que eu gosto muito da sua abordagem, porque você tem um conhecimento muito grande ali também de drogas hematológicas também e neuroimunológicas, né? Tem um viés aí, porém. Sei, meu viés. Mas eu acho muito legal a forma como você pontuou, porque realmente é onde os BTKs atuam e onde hoje a gente não tem muito uma atuação dos medicamentos que estão disponíveis para a gente, né? A Uma gente tem outra. dois. Desculpa. Pode falar. Não, desculpa, eu te interrompi. Não, a gente tem dois assim, principais moléculas atualmente que eu acho muito promissoras, né? Que é o tolebrutinib e o fenebrutinib, né? O tolebrutinib, ele tem 4 estudos aí em andamento, né? O Gemini 1 e o Gemini 2 para as formas recorrentes, esclerose múltipla, né? Formas recorrentes remitentes, né? E a gente tem o Perseus e o Hércules para as formas progressivas, sendo que o Perseus é para primariamente progressiva e o Hércules ele é para secundariamente progressiva, formas não ativas, que a gente chama de non-relapse SP, múltipla esclerose, né, MS. O Perseus ainda não tem resultados. O Hércules tem alguns resultados preliminares muito interessantes, que eu acho que vale a pena a gente pontuar aqui também, que é uma redução do risco relativo de 31% para o acúmulo de CDP em 6 meses, né? É um acúmulo confirmado, né, de desabilidade, né? Uma piora uma piora do EDSS confirmada na avaliação de 6 em 6 meses. Então, ele tem um risco relativo de 31% da diminuição desse CDP
E ele tem um dado interessante também, que eu acho que foi o primeiro trial que ele demonstra uma melhora confirmada no EDSS em 10% dos pacientes do grupo intervenção. Então não só Compa estabilizou, ele levou a melhora mesmo do a padrão. 10% dos pacientes do grupo que foi submetido ao medicamento, ao tolebrutinib, ele melhorou, ele teve uma melhora nos seus déficits, se comparado a 5% do placebo, né? Então, é muito interessante esse dado, né? A gente vai estar, ao longo do tempo, avaliando muito mais as questões do se essa melhora é sustentada, vão chegar depois os Open Label Extended Studies, né? Que são os estudos estendidos, né? De longo tempo, né? Então, a gente vai ter informações mais interessantes em relação a ele. Ótimo. Então, perfeito. Então, mais uma esperança aí para as formas progressivas. Mas eu acho que essas esperanças ainda não acabam só nos inibidores de BTK, né? A gente também teve no Congresso a apresentação de um antigo novo mecanismo para esclerose múltipla, que são os ligantes de CD40, né? Os inibidores de CD40L. Por que antigos? Porque já na década de 90 eles tentaram desenvolver e parecia que funcionava bem. O problema é que a porção FC do anticorpo monoclonal deles interagia com a plaqueta e dava muita trombose arterial. Teve que parar o estudo. Sim, Mas parecia que era legal, né, o negócio. E aí a sim. engenharia, a bioengenharia aí evoluiu e a gente conseguiu fazer um ligante, um inibidor de ligante CD40L com a sua porção FC supressa. E aí a gente não tem mais esses eventos trombóticos. E o legal é que talvez seja um mecanismo aí de atuação na célula B, mas sem uma linfodepressão muito importante, que é o nosso principal problema com o ocrelizumab, rituximab e afins, né? E aí, Lu, o que o pessoal disse aí sobre esses ligantes de 40L? Ó, o pessoal, eu já tenho acompanhado a molécula, você também, né? Desde o ano, já há um tempo já, né? O Giovannone já tem falado muito do Frexalimab, né? Do anti-CD40, anti-CD40L, justamente porque ele consegue modular não somente linfócito B, né? Ele atua ali ele atua, na verdade, impedindo sinalizações entre o linfócito B e o linfócito T, e entre o linfócito, entre as células T e também as células da micróglia, né, as células inatas. Então, assim, ele atua basicamente como se fosse três mecanismos, né? Então, os resultados dele foram muito interessantes, né? São dois estudos, né, que é o Flexalt para esclerose múltipla recorrente remitente, Que esse já saiu, e né, Lux? esse já saiu, e o Freviva, né, para formas também de esclerose secundariamente progressivas, non-relapse. Os resultados muito interessantes do Frexalt, né? Ele tem uma diminuição ali da redução de novas lesões gadolínio positivo e de surtos, né? Um controle da doença de 88%, né? Demonstrando segurança, demonstrando eficácia, e essa eficácia ela é sustentada, né? Ao longo do tempo, segundo os estudos, e como você bem falou, sem uma depressão importante de células B. Então, assim, é um medicamento que, se o Freviva vier aí positivo para as formas progressivas, é um medicamento aí que vem para ajudar bastante aí na nossa prática clínica. Talvez seja uma medicação, assim, né? Não é head-to-head, acho que são desenhos não tão semelhantes, mas com efeitos até parecidos, assim, né? Assim, eu sei que o intervalo foi menor, a gente não tem tanta experiência, tô fazendo aqui um erro metodológico, né? Uhum. Mas até lembram os de depressão de célula B, né? Sim, eles Então, lembram. exato. Quem sabe não possa ser uma opção para pacientes que não toleram depressão de célula B por diversos motivos, infecção recorrente, hipogamaglobulinemia, né, que são dificuldades que a gente enfrenta na prática, né? Até a gente ter uma experiência maior com esse tipo de medicação, né? E Isso. sem trombose agora, né?
e sem trombose, porque realmente foram efeitos adversos graves, né, que impediram a continuidade dos primeiros estudos, né? Certo. Então a gente tem que esperar agora o Freviva, né? Pra gente Isso. agora ver se ele vai atuar nas formas progressivas. Existem várias outras medicações também que foram pontuadas. Eu acho que essas que o Lucas colocou pra gente. Ele colocou mais aqui, mas eu acho que não, não vai dar tanto tempo. Mas a gente pode ir conversando, a gente pode ir colocando até no próprio Instagram depois, colocando às vezes comentários sobre essas outras medicações. Um outro ponto que um último ponto assim muito importante que eu acho que vale a pena a gente comentar e porque talvez possa ser um modificador de prática clínica, é o uso dos biomarcadores, né? Então, já desde os últimos congressos, eles já vêm sendo colocados como auxílio, né, no manejo dos pacientes com esclerose múltipla, já tem saído algoritmos ajudando a gente a implementá-los na prática clínica, mas ainda assim existiam algumas lacunas, assim, qual que é o papel de fato do neurofilamento, do GFAP, como eles interagem, se um dá alto e o outro dá baixo, o que significa, né, Lucas? Acho que a gente tinha um pouco de dificuldade ainda nesse tipo de interpretação. E aí, acho que nesse congresso agora, não sei se isso foi sanado completamente, mas pelo menos a gente tem um caminho, né? Como é que tá esse caminho dos biomarcadores? Como que isso foi abordado lá no congresso? Então, Trajano, os biomarcadores a gente sempre conversa, né? A gente já discutiu vários casos. E aí, como é que tá o neurofilamento aí? Como que a gente vai pedir? Isso aí já faz pelo menos um ano, mais até que a É. gente tem conversado, né? Uhum. Sobre alguns pacientes. E realmente a gente tem algumas lacunas a serem sanadas ali, elucidadas, mas a gente vê hoje o neurofilamento de cadeia, o neurofilamento de cadeia leve, muito associado à predição de atividade de doença, de surtos, né? Então, ao meu ver, ele é um biomarcador interessante na monitorização de surtos, né? De atividade de doença, gadolínio positivo. Então, eles falaram bastante pontuaram bastante essa questão. Porém, o que eles falaram é que a associação de biomarcadores parece ser mais factível, mais interessante para a gente, porque o GFAP ele, ele prediz muito ele prediz progressão de doença, independente de surtos, né? Então, o que o pessoal falou é justamente às vezes na dosagem eles até colocaram talvez uma sugestão de dosagem ali que seria interessante, que era solicitar no diagnóstico, né, o neurofilamento de cadeia leve, após o surto, após 3 meses, desculpa, do início do tratamento, para a gente ver resposta da terapêutica associada e solicitar também o GFAP anual ali para a gente ver como que anda a questão de inflamação compartimentalizada também, né, de risco de progressão. A gente sabe que o GFAP é associado ali à PRL também, a lesões cronicamente ativas. Então, parece que a associação desses dois biomarcadores, o neurofilamento com o GFAP, ele traz uma informação, assim, uma visualização sobre o quadro clínico do paciente muito interessante, né? Eles falaram também sobre painéis de biomarcadores, né? Hoje eles estão estudando, através de protogenômica ali, quais são os biomarcadores que estão mais associados aí a cada, às vezes, fase da doença, ou às vezes a cada mecanismo fisiopatológico da doença. Às vezes não só ao surto, mas assim, a uma progressão de doença, qual que é o tipo de biomarcador associado à PRL, qual que é o tipo de marcador associado às causas ali, que é as lesões cronicamente ativas, quais são os marcadores associados a surtos, é só o neurofilamento ou não, tem outros também. Então, eles estão fazendo estudos assim, associando protogenômica a dados radiológicos, né, para tentar fazer essa associação e tentar mostrar mais informações acerca do quadro do paciente que a gente está fazendo o segmento, né? Entendi. Então, na verdade, assim, hoje em dia os biomarcadores ainda não são usados para escolha, por exemplo, do fármaco modificador de doença, né? Mas talvez eles possam servir como um refinamento
durante o acompanhamento para que a gente consiga fazer uma transição, principalmente esses painéis, né? Se às vezes está Exatamente. tendo se o paciente está com marcadores que são associados à pira e não à atividade de doença clássica, talvez a gente possa direcionar para algum tipo de medicação em relação a outro. Talvez seja Uhum. um refinamento no acompanhamento. Seria mais ou menos isso? Isso, e assim, sempre, a gente sempre tem que também tomar o cuidado, porque o neurofilamento ele altera com muitas insuficiência renal altera Tem que entender o contexto neurofilamento, que você está pedindo, né? Não é para só pedir diabetes. e. Uhum, Pedir isolado ele não vale nada, então assim, sim. ele tem que ser baseado ele tem que ser tá sempre comparado com o baseline do paciente também, às vezes o Uhum. paciente já tem o neurofilamento de cadeia leve aumentado Por ali, não outra quer dizer doença. também. Exatamente, tem, a gente, às vezes o paciente tem doença reumatológica, enfim, diversas outras patologias, mas eu acho que abre um caminho ali para, num futuro próximo, a gente começar a solicitar com mais propriedade, assim, e a forma como vai ser solicitado também está tentando ser bem definida. Eu acho interessante também, eu acho que vai vir para isso, por exemplo, o neurofilamento quando a gente descontinua um medicamento. Às vezes o paciente gestou, então, assim, Uhum. seria interessante, às vezes, logo após a descontinuação desse medicamento, a gente solicitar um neurofilamento, porque se ele tiver, você já tem um anterior, às vezes ele está baixo, às vezes a paciente gestou, então beleza, aí você tirou o medicamento. E aí você solicita ali uns 2 meses depois, você vê que tem uma curva ali, um aumento dos valores do neurofilamento, isso aí já prediz surto, né? Vai predizer uma recorrência. E aí, o que a gente pode fazer? Pode associar algum medicamento, eu não sei. Então, eu acho que ele vem ali para ajudar a gente na nossa prática clínica, sim. E você já tem conseguido pedir isso rotineiramente na sua prática? Porque eu particularmente tenho dificuldade aqui ainda, Olha, mas, principalmente assim, ainda é uma medicação que os planos, principalmente, eles não uma medicação, desculpa, é um marcador que os planos ainda não liberam, né, de praxe, apesar de ter esse potencial de ajudar a gente. Como é que você tem conseguido liberar isso com facilidade ou não? Ou sempre tem sido feito, em âmbito 100% privado? assim, ambulatório SUS a gente não consegue, né? Realmente a gente tem essa dificuldade de acesso. Eu solicito para alguns pacientes selecionados ali, tenho cada vez mais solicitado um pouco, mas eu tenho essa limitação também de quantas vezes solicitar. Eu solicito uma vez por ano, Uhum. para a gente pelo menos traçar um baseline ali daquele paciente, mas eu ainda não tenho utilizado para troca de medicamento, para decisão de troca terapêutica nesse momento, não. Mas eu tenho solicitado cada vez mais, mas ainda é pouco. Certo, entendi. Ah, Lucas, acho que é isso. Então, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Foi muito importante trazer esses highlights. Foram mudanças assim bem relevantes que vão trazer novas perspectivas e esperança também, né, para um cenário vazio que era aquele das EMs progressivas. Dicas aí de como usar o neurofilamento, né, que tem sido discutido cada vez mais, mas Uhum, tem ainda a prática do dia a dia, você não vê ele no dia a dia ainda com tanta frequência. sim. Mas acho que é o curso natural, né? A gente começa a discutir mais para depois que tiver mais familiarizado, o conhecimento mais disseminado, a gente conseguir introduzir isso. E os novos critérios de neuromídia óptica que ainda não foram publicados, mas que a gente já pode ir tentando se familiarizar com esses novos conceitos, né? Não, com certeza. Eu acho que assim, que é muita mais coisa para falar, né? A gente tentou, Sim, pela limitação do tempo, mas mesmo no congresso não dá para a gente acompanhar tudo, né? Tem muita sessão, muita plenária, muita sessão falando sobre parte gestacional, qualidade de vida do paciente. Então, assim, tem muita coisa acompanhamento interessante, tal, cognitivo, né? De cognitivo, não tem. símbolo, né? Que parece que é interessante também usar nesses pacientes pelo menos anualmente. Tem várias Com coisas, né? certeza. Tem muita coisa. Talvez no futuro aí a gente possa até conversar sobre essas outras Questões, né? questões aí. E agradeço demais o espaço, honrado aí em estar participando de Que um isso. espaço que eu sempre assisto, que eu sempre Tá em acompanho. casa, Vai pô, ser, tá em casa.
Certo? Mas é isso. Então tá bom. Pessoal, muito obrigado por vocês estarem aqui. Quem chegou no final aqui com a gente, puder curtir o episódio, se inscrever, tanto no nosso canal, no YouTube ou no Spotify, isso ajuda a gente bastante a fazer com que o podcast cresça e que seja compartilhado, né, com outros colegas. Isso é importante pra gente. E obrigado. No mais, qualquer dúvida, deixa um comentário lá embaixo, que aí eu mando pro Lucas e ele responde. Beleza? Tchau, pessoal.